Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água da UFES. Já estudamos a respeito da dinâmica e disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio no sistema solo-planta e vamos hoje estudar a respeito do enxofre. Também já estudamos sobre micronutrientes e vamos hoje falar sobre o enxofre no solo e na planta. Como nós já falamos aqui na disciplina, o enxofre é um macronutriente secundário. Macronutrientes são nutrientes exigidos em grandes quantidades pelas culturas, pelas plantas. Temos 6 macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Nitrogênio, fósforo e potássio são chamados de macronutrientes primários, porque são utilizados em grandes doses nas adubações, e cálcio, magnésio e enxofre de macronutrientes secundários, porque são utilizados em pequenas doses nas adubações. O enxofre ele tem muitas funções importantes dentro da planta, podendo ser destacadas as seguintes. Ele é constituinte de aminoácidos essenciais, como a cistina e a metionina, como também ele é constituinte da acetilcoenzima A. São moléculas aí essenciais à vida das plantas. O enxofre ele também participa da síntese de clorofila, inclusive o sintoma de deficiência de enxofre está relacionado à clorose, né? O sintoma de deficiência de enxofre se manifesta por meio de clorose, semelhantemente ao nitrogênio, com a diferença de que, no caso do nitrogênio, essa clorose ocorre primeiramente e principalmente nas folhas mais velhas, e no caso do enxofre é o contrário. A clorose, ocasionada pela deficiência de enxofre, ocorre primeiramente e principalmente nas folhas mais novas, porque o enxofre tem pequena mobilidade dentro da planta. O enxofre ele participa, além da síntese de clorofila, também na formação da ferredoxina, que é uma molécula que funciona como transportadora de elétrons na fotossíntese. Então, o enxofre faz parte de moléculas essenciais e vitais para a planta. Também é digno de menção a participação do enxofre na ativação da enzima redutase do nitrato. A redutase do nitrato é uma enzima presente na planta que reduz o nitrato a amônio dentro da planta. Nós sabemos, já estudamos aqui sobre o nitrogênio e vimos que no solo o amônio é oxidado a nitrato, na nitrificação. Então, todo amônio que tiver no solo, seja amônio proveniente de fertilizante ou da mineralização da matéria orgânica, o destino de qualquer amônio no solo é ser oxidado a nitrato. E o nitrato é a principal forma de nitrogênio inorgânico absorvida pela planta. Mas quando esse nitrato é absorvido pela planta, quando ele entra dentro da planta, ele é reduzido a amônio, que vai ser reduzido a amina, né, para poder esse nitrogênio fazer parte de todas as moléculas orgânicas. Então, a redutase do nitrato é uma enzima fundamental no metabolismo do nitrogênio, e o enxofre participa da ativação desta enzima. Inclusive, a química do enxofre é muito semelhante à química do nitrogênio, as funções metabólicas estão muito relacionadas. O enxofre e o nitrogênio são dois elementos, né, químicos essenciais, são dois nutrientes que têm uma química muito relacionada. Também o metabolismo do enxofre tem uma certa interação aí com o do fósforo, mas principalmente com o nitrogênio. Ao contrário do nitrogênio, o enxofre não é móvel na planta ou tem pequeníssima mobilidade,
E os sintomas de deficiência de enxofre, que é característica e a clorose, eles aparecem primeiramente, principalmente nas folhas mais novas. Temos aqui, exemplo aqui do milho, manifestando sintoma nas folhas mais novas, bananeira. Então, no campo é muito comum isso aí. Depois a gente vai ter uma aula sobre avaliação do estado nutricional das plantas, para a gente ver alguns princípios importantes nessa questão da identificação de sintomas. Porque esse método de diagnose visual do estado nutricional das plantas é um método que tem uma margem de erro grande. Então, a gente tem que ter uma postura investigativa, né, para saber exatamente, ter uma ideia mais acurada, mais exata de qual nutriente realmente está causando a deficiência, ou, às vezes, quais nutrientes. Muitas vezes, não é só um que está em deficiência, às vezes tem vários nutrientes em deficiência. Então, a gente tem que analisar não somente a sintomatologia da folha, mas também temos que ver o histórico da área, qual foi a adubação que foi feita, etc, etc. Vamos falar nisso depois, na aula de avaliação do estado nutricional das plantas. Muito bem, gente. O enxofre, como a gente viu, é um nutriente muito importante para as culturas, mas no passado, os produtores não davam tanta importância assim ao enxofre no que diz respeito à adubação das culturas com enxofre. Então, antigamente, não havia uma mentalidade arraigada nos produtores sobre a necessidade de adubar com enxofre. Preocupava-se mais com nitrogênio, fósforo e potássio, com os macronutrientes primários, e o enxofre, cálcio e magnésio, resolvia o problema de deficiência de cálcio e magnésio pela calagem, né? NPK ia nas adubações e o enxofre não se preocupava com enxofre. Bom, alguns motivos ou causas podem explicar, né, essa, vamos dizer assim, pequena preocupação dos agricultores no passado por causa do enxofre. Em primeiro lugar, o enxofre é um nutriente exigido em pequena quantidade pelas culturas. Dentre os macronutrientes, o enxofre e o fósforo fica disputando aí, né, a penúltima ou última colocação. Então, as plantas, elas exigem muito mais nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, e o enxofre fica aí disputando entre a quinta e a sexta colocação, junto com o fósforo. Então, as culturas anuais, por exemplo, que são as cultivadas nas maiores áreas no Brasil, elas, qualquer 10 a 30 quilos por hectare de enxofre já satisfaz a necessidade das plantas, e muitas vezes o enxofre que é mineralizado no solo a partir da incorporação da vegetação espontânea, aquilo que a gente falou na aula passada para micronutrientes, antes do agricultor plantar, então aquela vegetação espontânea que tem na área, o mato, ali contém todos os nutrientes ali naquela vegetação espontânea. Quando passa o trator e incorpora aquele material, então aquele material vai decompor e vai liberar os nutrientes no solo. Então, muitas vezes, o enxofre presente na vegetação espontânea, já que ia mineralizar, já atendia a necessidade das culturas. O enxofre presente na matéria orgânica do solo, então os solos mais ricos em matéria orgânica já liberava enxofre em quantidade suficiente para atender a demanda das culturas. Então, realmente, as culturas não precisam de grandes quantidades de enxofre. 20 quilos por hectare aí já atende a grande necessidade. Outra coisa também é que, no passado, se utilizava bastante sulfato de amônio como fonte de nitrogênio e superfosfato simples como fonte de fósforo nas adubações, né, nitrogenadas e fosfatadas. E esta é uma das principais causas
dentre várias que a gente está falando aqui, esta é uma das principais causas, porque o sulfato de amônio, ele tem de 18 a 20% de nitrogênio, mas ele tem de 22 a 24% de enxofre. Na verdade, em termos de massa, o sulfato de amônio tem mais enxofre do que nitrogênio. Tem mais enxofre do que nitrogênio, 22 a 24%. Então, quando o agricultor ia fazer adubação com sulfato de amônio, pensando muito no nitrogênio, na verdade, ele estava colocando enxofre muito mais quantidade, em quantidade muito maior do que a planta precisava. Haja visto que o nitrogênio é, né, o nutriente exigido em maior quantidade, né, pela grande maioria das culturas, em primeiro lugar. Então, aplicam-se doses elevadas de nitrogênio. E quando usa sulfato de amônio, aplicam-se doses mais elevadas ainda de enxofre. Então, isso é muito importante. E também, quando nas adubações de plantio, por ocasião da adubação de fundação, quando usa o superfosfato simples, você não fornece apenas fósforo. O superfosfato simples, ele tem fósforo, ele tem cálcio e tem enxofre, porque o processo de fabricação do super simples, ele pega a rocha apatita, o fosfato natural, que é fosfato tricálcico, ataca ele com ácido sulfúrico. E um dos produtos aí, um dos subprodutos aí é o gesso. Então, você tem aí a presença de sulfato de cálcio, junto, misturado com o superfosfato simples. Então, 10 a 12% de enxofre. Hoje em dia, você já tem assim, uma menor utilização desses adubos. Hoje em dia, os agricultores preferem fertilizantes mais concentrados, tanto em nitrogênio quanto em enxofre. Então, hoje em dia, o adubo nitrogenado mais usado na agricultura é a ureia. Então, a ureia tem 45% de nitrogênio, então é bem mais econômico usar a ureia do que usar o sulfato de amônio. Eu publiquei um trabalho de uma dissertação de mestrado com a cultura do girassol e a gente fez uma análise econômica da adubação. Um quilo, na época, né, hoje tem que ver quais são os preços atuais, mas na época, um quilo de nitrogênio da ureia custava R$ 2,50, enquanto que um quilo de nitrogênio proveniente de sulfato de amônio custava R$ 3,70. Então, 50% a mais. Então, hoje utilizam-se adubos mais concentrados, e com essa utilização de adubos mais concentrados hoje em dia, então você vai fornecendo menos enxofre nas adubações. Do mesmo jeito, você substituindo o superfosfato simples pelo super triplo ou pelo MAP, né, porque são mais concentrados e acaba sendo uma fonte de fósforo mais barata, também com isso você não aplica fósforo, não aplica enxofre nessas adubações. Então, tudo isso vai contribuindo para que, na atualidade, você comece a perceber algumas deficiências de enxofre nas culturas. As formulações NPK, que os agricultores já compram diretamente da fábrica, então, lá na fábrica, os fabricantes, eles fazem as misturas para produzir as fórmulas NPK. Então, eles utilizam adubos mais concentrados. Não vão usar super simples, sulfato de amônio, dão preferência a usar adubos mais concentrados. Então, no passado, quando os agricultores usavam esses dois adubos, na verdade, estava fornecendo enxofre em quantidades muito maiores do que aquelas necessárias para as culturas. Somando-se a isso, também, no passado, as culturas produziam bem menos do que hoje. A produtividade das culturas no passado era baixa. Por quê? Porque não se utilizava o melhoramento genético no passado, não era tão avançado quanto hoje. Os cultivares, sejam híbridos ou variedades, no passado não eram tão melhorados, né, para altas produtividades como é no caso atual. Então, assim, a gente tinha
baixa produtividade, então baixa demanda de enxofre. Para qualquer nutriente, não somente enxofre, mas para qualquer nutriente, quanto maior a produtividade, maior vai ser a exigência de nutrientes. Quanto mais baixa a produtividade, menor é a exigência de nutrientes. Então, produtividade pequena, então, muitas vezes, o que tinha no solo já supria a necessidade das plantas. Outro aspecto, né, que se soma ao que a gente já falou, a utilização não muito intensiva dos solos pelos agricultores mais antigos. Então, é diferente. Hoje em dia, com uma agricultura mais intensiva, o agricultor, até mesmo pequenos agricultores, eles tiram várias safras por ano na mesma área. Então, ele planta uma cultura anual e mal colhe, já está plantando a próxima cultura anual. Então, você tem aí uma utilização muito grande do solo. Toda hora tem que plantar, tem que colher, porque o agricultor precisa de renda o ano inteiro. O agricultor não precisa de renda somente durante uma janela de 3, 4 meses no ano, não. Ele precisa plantar, colher e ter renda o ano inteiro. Então, hoje em dia, os solos são muito mais cultivados, né? Colhendo uma cultura, já plantando a cultura seguinte, e por aí vai. Tem lugares aí onde o pessoal produz grãos, que na frente vai a colheitadeira, colhendo o grão lá, seja lá o milho, por exemplo, ou a soja, vai na frente colhendo, lá atrás já vem a plantadeira já plantando o grão da próxima safra. Então, com isso, com essa utilização intensiva dos solos, vai esgotando os nutrientes do solo mais rapidamente. Você vai exaurindo as reservas de nutrientes do solo mais rapidamente, então isso vai aumentar a probabilidade de aparecer deficiência de nutriente nas culturas. Então, por isso é que, no caso do enxofre, no passado não apresentava tantos problemas assim de deficiência, mas hoje em dia a coisa já é mais diferente. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre o que falamos até aqui? Transformações do enxofre no sistema solo-planta-atmosfera. As reações e processos químico-biológicos do enxofre no sistema solo-planta-atmosfera se assemelham bastante às do nitrogênio em vários aspectos. Em primeiro lugar, o enxofre, da mesma forma como o nitrogênio, é um nutriente que tem facilidade de mudar o seu estado de oxidação. Ele se reduz e se oxida com muita facilidade. Quando falamos sobre química de solos alagados, a gente viu que quando você alaga o solo, quando o solo fica saturado com água, você tem uma redução do nitrogênio, né? O nitrato se transformando aí em óxido nitroso, né? Ou em nitrogênio elementar, porque tem muita facilidade, né? A gente viu que o amônio tem muita facilidade de oxidar nitrato em solos aeróbicos, aerados. Então, o enxofre também tem muita facilidade de mudar o número de oxidação. O NOx do enxofre pode variar de -2 a +6. Então, ele muda a valência aí de -2 a +6. Então, você tem aí, por exemplo, vários compostos reduzidos de enxofre. O enxofre elementar, S0, enxofre elementar, né, que é esse aqui, ó, o S0, ele nem é reduzido nem é oxidado, né? Número de oxidação 0. Mas você tem aqui sulfetos e sulfitos, que são compostos reduzidos de enxofre, presentes aí em solos alagados, solos saturados com água, em condições anaeróbicas. E você tem formas também oxidadas de enxofre, né? Com número de oxidação aqui positivo, né? Então,
Que seria mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. O sulfato, né, SO4 2-, o sulfato, ele tem número de oxidação aqui elevado, né, porque o oxigênio tem valência 2, tem número de oxidação 2. Então, 4 vezes 2 dá 8, né? 4 vezes 2 dá 8, e aqui só tem um enxofre. Então, o enxofre do sulfato tem valência mais 6, né? Então, o enxofre aqui mais 6, 4 oxigênio dá mais 8, aí por isso que sobra 2 cargas negativas aqui, né? Então, gente, o sulfato é a forma mais oxidada que tem de enxofre. Então, o enxofre em ambientes aeróbicos, em solos, vamos dizer assim, normais, que é o mais comum da agricultura, são solos aeróbicos, solos aerados. Então, o enxofre ocorre na forma de sulfato, né? O enxofre ocorre na forma de sulfato. Mesmo que você aplique no solo enxofre em pó, enxofre elementar, esse enxofre ele vai ser oxidado a ácido sulfúrico pela atuação das bactérias, né, que oxidam o enxofre elementar a sulfato, né? Claro que para oxidar o enxofre a sulfato, você tem a liberação de hidrogênio no meio, porque esses oxigênios aqui do sulfato, eles vêm das moléculas de água, mas você sabe que água é H2O. Então, o O da molécula de água vem para formar o sulfato e os hidrogênios são liberados no meio. Inclusive, se produz ácido sulfúrico, é assim mesmo, oxidando o enxofre a ácido sulfúrico, a H2SO4. Então, você tem aí uma mudança grande do estado de oxidação. Éder, quer falar alguma coisa? Professor, o sulfeto e o sulfito é onde tem grande quantidade de água, né? Solos alagados. Sim. Se não me engano, o senhor falou que locais que tem muita matéria orgânica e alagados, aquele odor é oriundo do sulfato e sulfeto que está sendo liberado pela presença da redução desses enxofres. Isso, em restingas, áreas de mangue, onde tem uma grande concentração de materiais sulfídricos, porque sulfetos e sulfitos são duas famílias de compostos químicos de enxofre na forma reduzida, Então, eles soltam vários gases na forma de enxofre, que dá um cheiro muito ruim. Claro, não é todo mangue que cheira mal, não, viu? Não é todo mangue que cheira mal, não é toda a área de restinga que você sente esse mau cheiro. Mas tem que ter a presença, não é só você alagar o solo que vai feder, não. Tem que ter a presença desses sulfetos e sulfitos em grandes quantidades. São locais específicos onde se acumulou muito materiais sulfídricos, ou seja, muitos compostos de enxofre na forma reduzida. Então, esse cheiro, ele é um cheiro parecido com o de ovo podre. Inclusive, quando o ovo fica podre, um dos compostos que mais fede justamente são compostos reduzidos de enxofre. Até mesmo o cheiro forte do alho, da cebola, né? Que são gases à base de enxofre, aí do alho e da cebola, que dá aquele cheiro forte. Então, gente, o enxofre, ele se altera bastante no seu estado de oxidação. Mas, no solo, em solos agrícolas, a maioria deles são solos aeróbicos, então o enxofre está na forma de sulfato, ok? Essa questão da matéria orgânica, porque a redução do sulfato a sulfetos e sulfitos, esse caminho de volta, a seta aqui da direita para a esquerda,
reduzindo o sulfato a sulfetos e sulfitos, ela vai ocorrer em ambientes alagados, mas não é só botar água no solo, tem que ter, quem faz isso são os micro-organismos. Agora, a quantidade de elétrons liberada vai depender também da quantidade de matéria orgânica, porque os elétrons necessários para reduzir o sulfato a sulfeto e a sulfito, esses elétrons vêm da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica do solo, maior vai ser a intensidade de redução do enxofre. O enxofre ocorre nos solos predominantemente em formas orgânicas, semelhante ao nitrogênio. Mais de 90% do nitrogênio e do enxofre do solo ocorre na forma orgânica e apenas uma pequena fração na forma inorgânica. Essas formas aqui de enxofre, todas são formas inorgânicas. Na atmosfera, o enxofre ocorre em formas gasosas, com grande influência em processos físico-químicos que nela ocorrem, como, por exemplo, até mesmo chuva ácida. Tem muitos compostos de enxofre aí na atmosfera que podem, na atmosfera, oxidar, oxidar ácido sulfúrico, e você pode até ter chuva ácida. Agora, isso tem que ser... chuva ácida não ocorre em qualquer lugar, em todo canto, toda hora. Isso aí são coisas muito localizadas em regiões de grande poluição, de grande concentração de poluentes na atmosfera, poluentes ricos em enxofre na atmosfera. A maioria das transformações do enxofre é decorrente da atividade microbiana, justamente porque as transformações maiores são relacionadas à questão de oxidação e redução. Então, os micro-organismos, eles vão controlar aí a mineralização do enxofre orgânico com liberação de sulfato, se for em condições aeróbicas, ou de sulfetos e sulfitos em condições anaeróbicas. Então, se você tem um resíduo orgânico, uma matéria orgânica, seja de origem vegetal ou animal, que vai mineralizar no solo, então, se o solo for um solo aerado, vai mineralizar essa matéria orgânica e liberar enxofre na forma de sulfato. Mas se o solo for com drenagem deficiente, ou saturado de água, vai liberar enxofre na forma de sulfetos e sulfitos. Então, você tem aí uma produção grande, uma família, os sulfetos é uma família de compostos de enxofre reduzido. Tem várias formas gasosas de enxofre, que facilmente vai para a atmosfera. A oxidação do enxofre elementar também é importante. Inclusive, alguns agricultores tentam até baixar pH de solo utilizando a aplicação de enxofre elementar. Eu tive conhecimento que uma grande empresa aqui de fruticultura da região da Chapada do Apodi, alguns anos atrás, na tentativa de viabilizar a produção da cultura do abacaxi aqui na região, tentou muito isso aí, mas acabou abandonando essa prática, porque o abacaxi ele é muito suscetível a uma doença causada por fungo. Se não estou enganado, acho que é a fusariose. É um fungo de solo, e esse fungo de solo ele gosta muito de pH neutro a alcalino. Esse fungo de solo ele se desenvolve muito bem em condições de pH elevado. Então, a cultura do abacaxi, sendo plantada em solo derivado de calcário, que tem pH natural entre 7 e 7,5, então você tem uma dificuldade de estabelecimento da cultura do abacaxi, não por questões de química do solo, de nutrição do abacaxi, mas por questões sanitárias, questão de doença. Então, se o solo alcalino favorece o fungo e, consequentemente, o fungo vai dar doença na planta e a planta não vai produzir, vai ter problema. Então, o que é que acontece? Como eles tentaram fazer vários experimentos, várias experiências de
plantio, né, para a introdução do abacaxi aqui na região, mas tiveram dificuldade por causa do pH alcalino. E uma das estratégias que foi tentada para poder solucionar isso foi a aplicação de enxofre elementar no solo para poder baixar o pH do solo. Porque quando você aplica o enxofre em pó, esse enxofre em pó que se usa tanto para recuperação de solos sódicos, como também enxofre para controle de pragas e doenças. Tem pragas e doenças aí da lavoura que é controlada com enxofre em pó, enxofre elementar. Como oídio na cultura do melão, que é um fungo da cultura do melão. Você também pode usar enxofre em pó. Também tem praga. Uma vez, acho que Leilson pode nos ajudar aí. Uma vez eu visitei um plantio de cebola, se você está lembrado, Leilson, lá em Baraúna, acho que o cara lá aplicava enxofre em pó para controlar, acho que é uma praga, não sei se era uma mosca branca, alguma coisa assim. Ele aplicava o enxofre em pó e esse inseto, acho que saía do solo, e aí depois ele pegava com um fungicida. Você está lembrado disso? Acho que ele não está nos ouvindo agora. Mas, professor, o pessoal normalmente utiliza o enxofre para desalojar praga. Desalojar, justamente. No caso, o trips, ele fica ali entre as bainhas da folha da cebola, aí fica difícil do inseticida entrar em contato. Aí utiliza o enxofre primeiro, aí meio que assanha ele, né? Aí ele sai daquela área fechada, aí ele fica vulnerável à posterior aplicação de inseticida. É verdade, pronto, exatamente isso. No caso aí é o trips. Isso, a principal é o trips, seria o trips. No caso, pronto. Então aí, acho que os insetos aí são muito sensíveis aí à caatinga do enxofre, né? E esse negócio de enxofre, a caatinga de enxofre é tão forte, né, que sempre ele é utilizado como uma metáfora para descrever o inferno, né? Lá no livro do Apocalipse, fala lá do lago de fogo e enxofre. Então, o enxofre, por causa desse cheiro terrível do enxofre, ele é utilizado aí como uma metáfora para se referir às coisas ruins que tem no inferno. Então, o enxofre elementar, ele sendo aplicado no solo, ele vai ser oxidado a ácido sulfúrico. As bactérias do solo vão oxidar esse enxofre elementar, transformando ele em ácido sulfúrico. Com isso, você tem um abaixamento do pH do solo. Só que esse abaixamento do pH do solo é muito efêmero, dura pouco tempo, porque o solo derivado de calcário, ele tem alta capacidade tampão, ele resiste muito à variação de pH. Do jeito que existe capacidade tampão para variar, dificultar a variação do pH para cima, também a capacidade tampão, existe capacidade tampão para dificultar a variação do pH para baixo. Então, os solos derivados de calcário têm teores muito elevados de carbonato de cálcio equivalente. Então, num solo como esse, você ficar aplicando enxofre elementar direto para baixar pH é como que enxugar gelo. Vai gastar muito enxofre. Aí esse negócio vai se tornando antieconômico. É melhor o camarada comprar uma fazendazinha aí, lá nos neossolos quartzarênicos ali do tabuleiro de roça, se ele tiver água, né? Tiver água para plantar lá, ou plantar aqui nos argissolos, neossolos quartzarênicos e latossolos aqui da região da Maísa, Capuí, Grossos, Tibau, essa região aqui próxima ao litoral, onde tem muito neossolo quartzarênico, argissolo e latossolo, derivados de sedimentos do grupo Barreiras, que aí fica tranquilo, né? Recuperação de solo sódico, né, com pH de 8,5. Então, a utilização do enxofre elementar também é feita para poder, quando ele se oxidar, baixar o pH. A disponibilidade de enxofre para as plantas.
Então, as fontes de enxofre para as plantas incluem tanto o enxofre orgânico como o enxofre inorgânico do solo. Semelhantemente ao nitrogênio, o enxofre do solo está sujeito aos processos de mineralização e imobilização pelos micro-organismos. Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre mineralização, imobilização de nitrogênio, relação CN, semelhante também com o enxofre, relação CS, mais de 90% do enxofre total do solo se encontra na forma orgânica, para ser absorvido pela planta. Esse enxofre orgânico tem que sofrer mineralização, se transformar em enxofre inorgânico, e tudo isso é comandado aí pelos micro-organismos. Pode acontecer, mas isso é em pequena magnitude, de modo que para a agricultura não faz diferença, a incorporação ao solo de formas gasosas de enxofre, pela dissolução na água da chuva, provocando a chuva ácida, que pode ter uma certa magnitude aí em áreas próximas, em áreas urbanas e industriais, que emite grandes quantidades de gases de enxofre para a atmosfera. Mais importante aqui para nós pode ser, de repente, aí, a contribuição do enxofre presente nas águas de irrigação. Então, pode ser que em águas de irrigação, aqui no semiárido, tenha aí uma certa quantidade de enxofre, e você, ao aplicar, como a gente aplica grandes quantidades de água, então, às vezes, a gente aplica aí vários quilos por hectare de enxofre presente na água de irrigação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque a irrigação aqui no semiárido é bastante praticada, é muito importante aqui para nós, e muitas vezes a gente esquece de contabilizar aí no balanço de nutrientes os nutrientes que são fornecidos pela água de irrigação. Então, quando você faz uma análise da água de irrigação no laboratório, lá vai dizer a concentração de enxofre, de cloro, de bicarbonato, de sódio e tal, na água de irrigação, de cálcio, de magnésio, de potássio. Então, você tem lá, a concentração de enxofre é tantos milimol, não sei o que, por litro. Às vezes tem um número bem pequenininho lá, e você acha que aquilo não é muita coisa. Mas a gente tem que aprender a fazer conta, né? Temos que aprender a fazer conta. E aí você pega uma água de irrigação dessa, e aí você vai fazer a conta. A minha cultura lá que eu estou plantando, eu vou irrigada, do plantio à colheita, eu vou aplicar quantos milímetros de lâmina de água? 100 milímetros, 200, 300, 400 milímetros por hectare? Então, 400 milímetros por hectare, isso equivale a quantos metros cúbicos d'água por hectare? A quantos milhões de litros? Então, você tem lá o resultado da análise de água, 0, não sei o que lá. Aí você acha que não é nada, mas quando você vai multiplicar aquilo por milhões de litros de água que você aplica na irrigação, porque irrigação gasta água, meu amigo. Irrigação gasta água. É por isso que as leis aí, de outorga, de água, essas coisas todas, diz que quando está em época de seca, está faltando água aí, a primeira coisa que proíbe é a irrigação. E a prioridade da água é para matar a sede dos animais e do ser humano. Então, você aplica muita água e, consequentemente, naquela água de irrigação, vai não sei quantos quilos de cálcio por hectare, não sei quantos quilos de potássio por hectare, e também não sei quantos quilos de enxofre por hectare. Então, isso também é interessante. Quando você usa enxofre, em pó, com objetivos fitossanitários, também você vai ter aí contribuição de enxofre, Então, você tanto pode usar enxofre como fertilizante, como também enxofre via pesticidas, como pesticidas, enxofre seja para controle direto de uma doença de planta, como, por exemplo, o oílio aí que dá nas folhas do melão, como também até enxofre para assanhar a tríplice aí da cultura da cebola, Então, você usando aquilo ali, aquele enxofre vai
cumprir o papel fitossanitário dele, mas também ele vai ser oxidado no solo, virar ácido sulfúrico, e esse enxofre vai ser depois absorvido pela planta, né? É igual aquela história do cobre. Tem muitos fungicidas que são à base de cobre, são fungicidas cúpricos à base de cobre. Então, você usa aquele fungicida ali, uma pulverização foliar, com o objetivo de, vamos dizer assim, resolver o problema ali de doença de planta, mas, indiretamente, você está fazendo adubação com micronutrientes à base de cobre. Então, isso muitas vezes acontece. Temos também aí outras fontes de enxofre provenientes de corretivos e fertilizantes. Já falamos, né, que o sulfato de amônio e o superfosfato simples são fertilizantes que contêm enxofre, e você também tem o gesso. O gesso também tem enxofre. Seja o fosfogesso, que é o gesso hidratado proveniente, que é um subproduto da fabricação de superfosfato simples. Então, nas regiões onde tem fábrica de adubo fosfatado, você tem aí sempre a presença desse fosfogesso, que no passado, aí distante, você era considerado um rejeito aí, sólido, que ninguém sabia o que fazer com ele. Depois foi que começou a se usar na agricultura e perceber que era uma bênção aí para a agricultura, né? E tem também o gesso anidro, né? Eu acho que chama gipsita, é o sulfato de cálcio anidro, que não tem água, né? Que é gesso de jazida, lá em Araripina, em Pernambuco, tem bastante, tem uma jazida muito grande, né, de gesso anidro, né? Então, os fertilizantes, sulfato de amônio super simples também tem enxofre. Quanto à distribuição do enxofre no perfil do solo, quanto maior a profundidade do solo, menor vai ser o teor de enxofre orgânico. Por quê? Porque o enxofre orgânico está na matéria orgânica. E a gente sabe que a matéria orgânica diminui em profundidade. A matéria orgânica ocorre em maiores concentrações nas camadas mais superficiais do solo. À medida que você vai cavando, né, no perfil do solo e vai se aprofundando no perfil, né, você vai tendo menores teores de matéria orgânica e, consequentemente, menor teor de enxofre orgânico. Como a maioria do enxofre total do solo está na forma orgânica, também você tem uma diminuição do enxofre total, né? Quanto maior a profundidade do solo, menor é a concentração de enxofre orgânico e também menor é a concentração de enxofre total. Só que no caso do enxofre inorgânico, na forma de sulfato, é o contrário. Então, quanto maior a profundidade do solo, maior é a concentração de enxofre inorgânico na forma de sulfato, principalmente em solos cultivados e adubados, onde você tem aí a aplicação de enxofre via sulfato de amônio, via super simples. Você tem uma quantidade maior de resíduos vegetais mineralizando na área, porque o enxofre ele é muito móvel no perfil do solo. Já falamos isso aqui quando falamos sobre gessagem, né? O enxofre, o sulfato, né? O enxofre na forma de sulfato, ele tem duas cargas negativas. Então, ele não se liga aos colóides do solo, não. Ele desce com muita facilidade. E essa lixiviação de sulfato no perfil, ela é acompanhada do deslocamento de cátions, como potássio, magnésio e cálcio, para as camadas subsuperficiais do solo. É importante, gente, a gente entender que não desce só cátion, não desce só ânion, não. Desce cátion também, né? Porque tem a eletroneutralidade do sistema. Então, se está descendo sulfato, está descendo cloreto, está lixiviando bicarbonato, também está indo junto com esses ânions, também está indo junto cátions, principalmente potássio, amônio, que são cátions monovalentes, né? Depois aí o magnésio pode até ter também lixiviação de cálcio, né? Inclusive, quando você aplica o gesso, desce sulfato e desce o cálcio.
Bom, com relação à análise de solo, a análise de solo para enxofre ainda é uma realidade pouco experimentada, né, pela maioria dos agricultores, porque a análise de enxofre no solo é uma análise trabalhosa, Não utiliza equipamentos sofisticados, não. Utiliza o mesmo equipamento que lê fósforo, que é o espectrofotômetro, né, popularmente conhecido como colorímetro, que analisa o fósforo, analisa também o enxofre. Só que aqui o enxofre é por turbidimetria. Você, quando extrai o enxofre do solo, né, ou da planta, você pega lá aquela líquida e reage com o bário, né, o cloreto de bário, e o bário vai reagir com o enxofre, precipita e fica o sulfato de forma. Parece que o gesso aqui está dando piripaque. Então, o sulfato de cálcio, a formação, na análise do enxofre, que é por turbidimetria do sulfato de bário. Então, forma dentro lá do tubo de ensaio um pozinho branco, como se fosse giz em pó, gesso em pó, né, bem pequenininho. Então, são precipitados, na verdade, são precipitados de sulfato de bário. Aí lê lá no espectrofotômetro. Só que é muito trabalhosa essa análise, é uma análise que tem uma certa margem de erro, de vez em quando você tem que estar repetindo, então isso gasta tempo, reagentes específicos, é trabalhoso, demorado, gasta reagentes específicos, de modo que, se o laboratório for colocar enxofre na rotina, ele vai ter que cobrar por fora o custo dessa análise, que aí, muitas vezes, os agricultores não vão querer pagar. Então, alguns laboratórios fazem enxofre aí, tranquilamente, mas a maioria dos laboratórios não faz essa análise, só faz se for sob encomenda, Então, tem esse detalhe. Então, no Brasil, o extrator que se utiliza para extrair enxofre do solo é o fosfato monocálcico. Mas como mineiros e paulistas, da área de ciência do solo, dificilmente se entendem, né? Então, existia no passado uma briga aí da política do café com leite, né? Que era o café de Minas com leite de São Paulo, não, era o café de São Paulo com leite de Minas, né? Tem essa política aí do café com leite. Até hoje, tucanos mineiros e tucanos paulistas não se entendem. Então, dentro da área de ciência do solo, também tem uma rivalidade entre mineiros e paulistas que se manifesta em várias áreas, e uma delas é quanto à análise de solo. Então, em relação a métodos de análise de solo, mineiros e paulistas sempre são diferentes, né? E quem abriu essa divergência foram os paulistas. Os mineiros são mais tradicionais, continua com os mesmos métodos. São Paulo é que quis ser diferente, né? São Paulo que fez questão de se afastar e se diferenciar dos mineiros. Mas ambos utilizam fosfato monocálcico como extrator químico, né? Para extrair sulfato do solo. Só que no caso de Minas, eles utilizam fosfato monocálcico em ácido acético 2 mol por litro. Usa nessa concentração de 500 miligramas por litro, só que é em ácido acético. São Paulo usa o mesmo fosfato monocálcico, só que na concentração de 0,01 mol por litro em água. E aqui em ácido acético, esse ácido acético aqui permite extrair alguma coisa também de enxofre orgânico, um pouco, somente uma fração, mas extrai. Então, tem essas diferenças aí, e análise de solo para enxofre só se for sob encomenda, e não é todo laboratório que aceita esse tipo de encomenda, não. Esses extratores avaliam principalmente o enxofre inorgânico do solo na forma de sulfato, porque o enxofre orgânico
ele está presente na matéria orgânica. Né? A profundidade de amostragem, quando você tem interesse em medir a disponibilidade de enxofre disponível no solo, você não pode amostrar apenas na camada superficial. Por quê? Porque o sulfato é facilmente lixiviado no perfil, descendo das camadas superiores para o subsolo. Então, se você chegar no solo agrícola e quiser saber, medir a disponibilidade de potássio do solo, medir a disponibilidade de enxofre do solo para as plantas, você não pode medir somente de 0 a 20 ou 0 a 30 centímetros de profundidade, tem que coletar a amostra também na camada subsuperficial, de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros de profundidade. Por quê? Porque a maioria do sulfato vai estar aqui embaixo e não lá em cima. Haja visto que o sulfato tem alta mobilidade no perfil. Então, você também tem que estar atento a isso, porque o enxofre tem ainda essa diferença. Né? Além desses aspectos de laboratório, de metodologia que a gente já falou, no caso do enxofre, ainda tem essas particularidades que você tem que amostrar lá embaixo, no subsolo, não somente na camada superficial. Está compreendido, gente? Isso aí, entenderam? Professor, se o enxofre, a gente faz análise do solo, na camada superficial de 0 a 20, o enxofre está em baixa quantidade. E na camada de 20 a 40, ou de 40 a 60, o enxofre já tem uma quantidade melhor, uma quantidade maior. Até porque, ele, como o senhor falou, ele é lixiviado. Então, será que esse enxofre ele vai ser utilizado pelas plantas ou vai ter que ter uma reposição desse enxofre para a camada mais superficial estar a maior parte das plantas, das raízes? Não, ele vai ser absorvido pelas plantas. As plantas vão emitir raízes. As raízes das plantas, elas descem no perfil. Né? E, assim, às vezes a gente fala muito, 0 a 20, não sei o quê. Gente, mas 20 centímetros de profundidade é muito pouco, viu? Olha, um palmo, dá em torno de 21 centímetros, 22, aí depende do tamanho da mão, né? Ou seja, 0 a 20 centímetros não dá nem um palmo direito de profundidade. E as culturas, as raízes descem muito além de 20. É claro que às vezes você faz, por exemplo, plantio de cebola, você faz aquele canteiro elevado, né? Aquele camalhão, faz aquele canteiro bem bonitinho, elevado, aí planta ali em cima, né? E ali as raízes penetram a poucas profundidades, né? São bem superficiais as raízes de cebola. Mas você faz a análise antes de fazer esses camalhões, então você tem ali, vamos dizer assim, o solo que é mobilizado para fazer aqueles canteiros, pega solo muito além de 20 centímetros, bem lá embaixo, né? E você revolve, mistura tudo aquilo ali. Então, as raízes das plantas, né, na sua grande maioria, elas descem e pega enxofre lá embaixo. Agora, se você está, vamos supor, numa época de muitas chuvas, na época da estação chuvosa, com chuvas intensas, é claro que esse enxofre tende a lixiviar para baixo da zona de absorção radicular, né? Porque se o solo for muito bem drenado e se as chuvas forem muito intensas, aí pode descer. Em ambientes irrigados, onde você controla a irrigação, você controla a quantidade de água, então você não vai deixar lixiviar. Você vai evitar a lixiviação quando é irrigado. Aí você tem um controle muito bom disso aí. Mas em lugares não irrigados, que é em época de chuva, se o solo for um pouco arenoso, de boa drenagem ou drenagem até excessiva, e se tiver uma semana de chuvas intensas, vai descer e vai perder enxofre para abaixo da zona de absorção radicular. Bom, pois não. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o enxofre, ele na planta, ele é pouco móvel, mas no solo ele é muito móvel, é isso? Isso mesmo. O enxofre dentro da planta, ele não é móvel. Ele não se desloca no floema
saindo de folhas mais velhas para as folhas mais novas, não. Como acontece com nitrogênio, fósforo e potássio. Mas no solo, o enxofre é muito móvel, porque ele é um ânion bivalente, ele tem duas cargas negativas, então ele não é absorvido às cargas do solo. As cargas elétricas do solo, na sua grande maioria, são cargas elétricas negativas. Então, essas cargas negativas do solo vão exercer força de repulsão sobre o sulfato. Então, o sulfato ele fica livre, deitando e rolando na solução do solo, do mesmo jeito do nitrato. O nitrato só tem uma carga negativa, mas o sulfato já tem duas. Então, o sulfato ele tem muita facilidade de descer no perfil do solo, e ele desce levando cátions com ele. Então, aqueles cátions mais facilmente lixiviados, como potássio e amônio, desce com muita facilidade junto com o sulfato. Ok? Ok. Corretivos e fertilizantes contendo enxofre. Então, se a gente precisar, né, adubar com enxofre, né, que opções a gente tem? Já falamos a vocês sobre o gesso, né, esse gesso hidratado, né, CaSO4, 2 moléculas de água, né, você pode, o mais viável aí é usar o gesso agrícola proveniente da fabricação do adubo fosfatado, que também é chamado de fosfogesso. Agora, gente, isso aí, a utilização desses corretivos também depende muito da disponibilidade na região e do preço com que esse material chega na região. Porque, do ponto de vista de química e fertilidade do solo, muitos resíduos, resíduos sólidos e líquidos, você pode usar na agricultura, adubos alternativos, corretivos alternativos e tanta coisa que aparecer por aí. Então, a rigor, você pode usar muita coisa para adubação, para correção de solo, adubação de plantas, você pode usar. Agora, essa decisão, se eu vou usar esse ou aquele adubo orgânico, corretivo, resíduo sólido, líquido, eu vou usar isso, vai depender de muitas coisas. Eu tenho que ter cuidado com a questão de poluição do solo, com metais pesados, né, coliformes fecais, tem que ver essa questão de saúde, questão sanitária, questão de se esses resíduos sólidos e líquidos que eu vou usar, se tem problema com metais pesados, se eu não vou estar adicionando muito metal pesado ao solo. A gente tem que saber se eu tenho disponibilidade na região. Eu fiz, alguns anos atrás, eu orientei uma dissertação de mestrado, foi logo nos primeiros anos que eu cheguei aqui na UFES, 2009, orientei uma dissertação de mestrado com algodoeira, cultura do algodão colorido, aquele algodão verde colorido, onde a gente testou a substituição da ureia por torta de mamona. A gente tinha uma torta de mamona aí, produzida lá numa planta da Petrobras em Guamaré, de biodiesel direto da semente, é uma tecnologia nova de produção de biodiesel que eles estavam testando lá. Aí eles tinham esses resíduos, essa torta de mamona, resíduo sólido, proveniente aí da fabricação do biodiesel, e era um material orgânico rico em nutrientes. E a gente testou, acho que a dose de nitrogênio aí para o algodão era 120 quilos. Então, a gente testou várias proporções entre ureia e torta de mamona, desde 0% de torta até 100% de torta de mamona. A ideia era saber se aquela dose de nitrogênio recomendada poderia ser substituída parcial ou totalmente pela torta de mamona. E a gente observou que pode sim, para a cultura do algodoeiro, né, deu certo. A gente pode substituir o adubo químico nitrogenado, a gente pode substituir a ureia em qualquer proporção da dose por torta de mamona, que deu beleza. Então,
esses resíduos orgânicos, os estercos e toda essa família aí de fertilizantes orgânicos, a rigor, se não tiver problema de contaminação, né, de metais pesados, problemas aí com questão de saúde do homem, você pode usar. Né? Tem que se mineralizar, aquele material mineraliza dentro de um período lá do ciclo da cultura que dá para atender. Então, você pode usar. Agora, você tem que saber se tem disponibilidade na região. Então, hoje em dia, a torta lá naquela época estava dentro daquele projeto de biodiesel, fabricação de biodiesel a partir de torta de mamona, aí tinha várias fábricas aqui no Nordeste, então, é dentro de uma cadeia produtiva de produção de mamona para biodiesel e tal. Então, o agricultor deixava lá os grãos, os sacos de grãos de mamona na fábrica lá de biodiesel, e o caminhão trazia de volta o caminhão carregado com torta de mamona que ia usar como adubo na agricultura. Então, beleza, isso foi tranquilo. Só que não tem mais. Não adianta você dizer, não, aplique esse resíduo orgânico aqui que vai resolver o problema. Aí o agricultor diz, tudo bem, mas onde é que eu compro isso? Onde é que eu pego isso? Onde é que tem isso? Então, tem que ter disponibilidade na região e disponibilidade o ano inteiro. Não pode ser disponibilidade esporádica, de vez em quando aparece. Tem que ter na hora que o agricultor precisar. Na hora que o agricultor precisar, tem que ter o fertilizante e tem que ter na quantidade que ele precisa e tem que ser um preço que, vamos dizer assim, seja economicamente viável. Porque tem muito fertilizante alternativo que aparece aí, que do ponto de vista agronômico, da química e fertilidade do solo, é bom, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de disponibilidade no comércio, etc., de regularidade da oferta, não é viável, não é viável. Então, tem, para muitas vezes, o agricultor comprar lá um saquinho lá de sulfato de amônio, de ureia, não sei o que, é muito mais barato e cômodo para ele do que ele usar um fertilizante alternativo aí, que é chique, mas que não vai resolver o problema dele. No caso do gesso, ele é um sal neutro, né? E não influencia diretamente o pH de solos ácidos. Então, isso é muito importante, porque às vezes tem gente que acha, não, o calcário aumenta o pH e o gesso diminui o pH, né? Porque quando você aplica gesso, esse sulfato vira ácido sulfúrico. Gente, isso é impossível. Sulfato nenhum vai virar ácido sulfúrico, não. Né? O enxofre elementar, ele vira ácido sulfúrico, mas sulfato não vira ácido sulfúrico nunca em canto nenhum. Então, é um sal neutro, ele não tem hidrólise, não provoca hidrólise alcalina e nem hidrólise ácida na molécula de água. Mas, como a gente já viu em aulas anteriores, o gesso, ele melhora o ambiente radicular de subsolos ácidos, pela diminuição da toxidez por alumínio e pelo suprimento de enxofre de cálcio às plantas, principalmente no subsolo, conforme já estudamos aqui sobre gessagem. Então, tem essa contribuição muito grande, diminui a toxidez por alumínio e supre cálcio e enxofre em profundidade, o que aumenta bastante a produtividade da cultura, como também aumentando o enraizamento em profundidade, a planta vai ficar mais resistente a déficit hídrico. Em geral, recomenda-se gesso agrícola quando as camadas subsuperficiais do solo, né, 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, apresentam teores de cálcio igual ou inferiores a 0,4 centimol e ou alumínio maior do que 0,5 e ou saturação por alumínio maior que 30. Então, se acontecer uma dessas três características, então é recomendado aí aplicar o gesso agrícola, né? E aí você vai ver a questão da praticidade, economicidade, como colocar isso em prática, e cada agricultor tem a sua realidade. O excesso de gesso aplicado ao solo pode causar desequilíbrios
de cátions no solo, porque o gesso, ele leva, além do enxofre, ele leva o cálcio. Você também está indiretamente fazendo aplicação de cálcio ao solo. O sulfato, ele vai descer em profundidade e ele vai, vamos dizer assim, contribuir para a lixiviação de cátions também. E cátions como amônio e potássio, que são monovalentes, vai ter muita facilidade aí de descer. Então, pode ser que, se botar demais, pode ser que cause ou induza deficiência de potássio no solo. Entre os fertilizantes minerais, temos aí o sulfato de amônio, o superfosfato simples e o sulfato de potássio. Esse sulfato de potássio, ele é mais caro. O super simples é um adubo muito bom. Ele é muito bom, tem cálcio, tem fósforo e tem enxofre, né? Agora, como é um adubo pouco concentrado, então tem que ver a questão econômica nesse aspecto aí. Na prática, a gente já viu que as plantas precisam de pouco enxofre. Não precisa muito enxofre assim. Então, qualquer 20 a 30 quilos por hectare de enxofre já dá beleza. Então, na prática, o que muitos agricultores fazem é o quê? É parte daquela, vamos dizer assim, da dose de nitrogênio que você tem que aplicar, parte dela você aplicar via sulfato de amônio e não ureia. Então, o que muitas vezes o agricultor faz é o seguinte: não, eu vou aplicar, eu tenho aqui uma recomendação, só um exemplo, de 100 quilos por hectare de nitrogênio. Então, 80% da dose de nitrogênio eu vou aplicar via ureia, mas 20% dessa dose de nitrogênio eu vou aplicar usando o sulfato de amônio, porque se eu uso o sulfato de amônio, indiretamente eu também estou aplicando enxofre, aí fica beleza. Então, a forma prática mais viável, mais econômica e mais tranquila de se, vamos dizer assim, corrigir ou prevenir eventuais deficiências de enxofre é você substituir, né, parte da ureia por sulfato de amônio. Então, você resolve tanto o problema do nitrogênio quanto do enxofre. Se for usar todo o nitrogênio na forma de sulfato de amônio, aí vai ficar muito caro, né? Então, você precisa usar a ureia, porque é mais barata, mas aí uma parte você usa sulfato de amônio. E os fertilizantes orgânicos, eles têm enxofre, porque o enxofre está na matéria orgânica, faz parte da matéria orgânica. E outra coisa, com relação a fertilizantes orgânicos, a composição de nutrientes, os teores de nutrientes em um fertilizante orgânico, depende da matéria-prima utilizada para fabricar aquele fertilizante orgânico. Então, não é também qualquer fertilizante orgânico que é rico em enxofre. A composição química, o teor de enxofre no fertilizante orgânico vai depender. Às vezes, se você fizer um fertilizante orgânico somente aí de casca de arroz, bucha de coco, pó de serra, não sei o quê, tudo bem, é um material orgânico, vai ajudar a retenção de água no solo, não sei o quê, mas em termos de nutriente, não tem contribuição. Então, você também tem que saber, tem que ter ideia que não é tudo que é orgânico que é rico em nutriente, não. Tem compostos orgânicos, adubos orgânicos, resíduos orgânicos, que são mais ricos em nutrientes, outros são mais pobres, né? Tem compostos que são mais ricos em determinado nutriente e outros em outros nutrientes. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente falou? Até aqui.